Não Mas tenho olha, muita experiência, não. eu tô adorando fazer de duplinha, sabia? É. Eu acho tão gostoso. É uma delícia, Zoom tá porque ligado, assim, tá? a gente está sentindo tanta falta de estar junto com as pessoas, né? Que eu Aham. acho que esse modelinho aqui é um modelinho que permite a gente matar um pouquinho da saudade. Com Só um pouquinho, certeza. né? Com certeza. Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Querendo ficar Ah, mais, mais bonita aí, ó. nada, você tá linda. Você sabe que, olha, eu tô com um terçol, menina. Tô péssima. Olha meu Sério? olho como é que tá. É, tô passando Melaleuca, melaleuca. frankincense, copaíba, né? Ao redor É, aqui. tô passando melaleuca, fazendo compressa. E aí eu falei assim, ai, acho que eu vou cancelar a live. Eu tô muito feia. Ô, Celi, Mas mas aí, se você não tivesse falado, tá com carinha de sono, não tá com carinha de ter sol, viu? não, né? Então, não pude fazer me maquiar, não pude passar nada na cara. Tô com uma cara assim. Mas aí, eu Ah, vi um vídeo hoje da nossa querida Emily. Você chegou a ver? não, me conta. Eu vou Depois só você precisa contar, ver. eu vou só conversar aqui, só comentar. A Celine fez um convite, né? É, E aí a gente vai aproveitar e vai tentar gravar no Zoom, tá, Celine? Então, assim, eu tô conversando com Bárbara, você aqui, mas o Zoom tá ligado porque eu acho maravilha. que vai ser uma oportunidade para quem não conseguiu assistir, né? Claro, claro. Eu tô Mas me. fazendo uma horinha aqui só para esperar o pessoal entrar. Ai, Já sim, já te apresento tá e falo um ótimo. pouquinho mais para a gente começar oficialmente mesmo, Tá né? joia. Mas você sabe que eu vi esse vídeo da Emily e a Emily estava com uma cara super lavada, assim. E aí ela fala no vídeo até que ela tá com o cabelo sujo, que ela precisava ter lavado o cabelo antes de fazer o vídeo. É Ela mesmo? fala, se a Emily pode, eu também posso. Ah, com certeza. Não é, Com Duda? certeza. Mas eu falo que assim, esse momento que a gente está vivendo, a gente fica um pouco sem saber, né, por onde ir, por que fazer. E, e acaba que a gente tem tantas coisas para fazer em casa que a gente não fazia às vezes no dia a dia. Até falo que assim, no meu caso e no caso do Rubinho, para a gente não mudou muito não, né, Celi? Porque a gente já trabalhava em casa, já dava muito suporte para a gente ter uma equipe muito grande pelo Brasil todo. Mas a questão de ter, por exemplo, o Cauã, eu tenho um Cauã de 6 aninhos, ele tá em casa, tem 1000 atividades de escola. E a gente acabava que assim, era o tempinho que a gente tinha para fazer as nossas coisas, era esse tempo que ele estava na escola. E agora a gente tem que tentar fazer tudo de casa, mais as atividades dele. Então, assim, se dobrar, né? Ainda tem comida, ainda tem que arrumar a casa, gente que cozinha. Então, eu faço ideia. As mães, quem é mãe, assim como eu, sabe o que a gente está passando, Nossa, né? eu fico pensando, porque eu tô sozinha em casa, meu marido está trabalhando, meu marido é industrial, então a indústria não parou e ele continua trabalhando. Então eu fico sozinha em casa. E mesmo sozinha em casa, a gente tem milhões de coisas para fazer, né? Eu estou trabalhando muito mais agora do que antes, por incrível que pareça, Sim, né? sim. Mas eu fico imaginando quem tem criança em casa, está sendo uma loucura, né? Sim, com certeza. É isso aí. Mas olha, vamos então, eu quero apresentar primeiro a Duda para quem não conhece ainda, né? A Duda é uma querida, ela é esposa do Rubinho, é um casal que eu tenho a maior consideração, maior respeito. Eles exercem uma liderança fantástica na nossa equipe, eles são de BH, né? Já são diamantes na Terra, tem uma equipe super grande. E eu admiro muito e sou muito grata realmente de fazer parte de vocês. Fico muito feliz por você ter aceito aí o meu convite, viu, Duda? Para a gente bater esse papo, para você dar uma aulinha aí para a gente. E a Duda, ela é nutricionista e super estudiosa, aromaterapeuta, e está sempre estudando e fazendo 1000 cursos, né, Duda? Então, ela tem muito aí a compartilhar com a gente, né? Na verdade, Então, vai lá, Duda. eu sou uma apaixonada mesmo por aromaterapia, por cuidado com a saúde, né? Eu falo que, assim, realmente, a aromaterapia, ela me fez
enxergar melhor o meu paciente, meu cliente, como um todo, né? Porque eu andava frustrada um pouco com a área de saúde, no sentido da nutrição em si, porque a gente fica limitado de realmente ajudar o paciente de dentro para fora, mas de uma visão mais holística mesmo, uma visão que tem mais sentido, porque a gente trabalha o emocional, que é coisa que só a alimentação ela é limitada para trabalhar o emocional, né? Então, assim, a aromaterapia, ela realmente trouxe essa alegria, né? Esse outro olhar para a minha vida. E foi muito bacana porque eu conheci a do Terra quando eu estava indo para os Estados Unidos para fazer uma especialização em fitoterapia ortomolecular nessa linha, né? E no primeiro momento, assim, a gente nunca imaginava que a do Terra viria para o Brasil e que ela era uma empresa que estava realmente abrindo o mercado. E eu cheguei até a cogitar, né? Eu vou fazer um estágio nessa empresa, eu preciso estudar aqui nos Estados Unidos, tem que trabalhar com alguma coisa, né? E aí foi quando eu comecei a buscar algumas empresas de orgânico, saúde, alimentação, suplementação, tudo me remetia a fitoterápicos, remetia a óleos essenciais, remetia do Terra. Do Terra é realmente uma referência muito grande, né? E quando eu entrei em contato com eles, olha, a gente não está aberto para estágio, mas a gente está abrindo mercado no Brasil. Então, assim, foi uma grande surpresa. Rubinho, empresário, né, super empreendedor, na mesma hora, ele falou assim, que tudo a ver, né? A gente ama, ele também sempre gostou muito dessa área de saúde. A gente já teve loja de suplementos e o Rubinho tocava, apaixonado com essa parte. Então, assim, a gente só falou assim, nossa, encontramos algo que os dois gostam, sabe? E isso foi muito bacana. Né? Nossa, incrível, né? Eu acho tão bacana isso. Aí o casal trabalha junto, né? Eu vejo vocês assim numa sinergia incrível, né? A Duda mais para o lado de produto dos óleos essenciais, Rubinho na parte estratégica, apesar de que o Rubinho entende muito de óleo. É incrível. Eu falo que assim, acaba que a gente tem que realmente procurar o equilíbrio, e aqui em casa a gente faz isso, porque os dois são muito afoitos, os dois são muito apaixonados e muito intensos, né? Então a gente tenta realmente respeitar um pouco o lado de cada um, para que eu não atrapalhe nas estratégias, porque ele tem essa visão de águia, né? De enxergar todo mundo, de querer ajudar a todas as linhas e desenvolver um trabalho por linhas que eu acho muito bacana. E ele é incansável mesmo em ajudar a equipe. E aí eu falei, não, que ótimo. Então eu vou me dedicar aos estudos e para dar esse suporte. Então a gente acaba equilibrando muito, mas... Deixa eu só te falar uma coisinha. Tem gente reclamando que o teu som está muito baixo. Será que eu tenho que falar mais perto? Será? Veja aí, se você talvez falar um pouquinho mais perto ou usar... Vê se agora melhorou, pessoal. Eu falo um pouquinho mais alto. Melhorou, pessoal? Eu não tenho muita experiência com isso, né? Então, não sei. Se eu ficar mais perto, é melhor? Engraçado que para mim o som tá bom. Não tá assim perfeito, mas ele tá bom. Tô bem. Eu também tô te escutando bem. Mas se alguém puder me falar se melhorou, tá melhor? O som da Duda, pessoal. Enfim. Vamos ir conversando. Qualquer coisa eu falo mais alto aqui. E de qualquer forma, quem não tá vendo, depois eu disponibilizo o Zoom, né? Eu tô gravando aqui também. Tá ótimo. Tá? Tá bom. Estão falando que tá um pouquinho baixo, mas que melhorou. Tá, então ótimo. Mas aí foi isso, né, Celi? A gente tenta realmente ajudar a equipe como um todo e essa parte de produtos, de aromaterapia. Eu também acabo que tenho que dedicar um tempinho ao consultório, mas é algo que eu também gosto bastante. E a gente está aí. Maravilha. Mas vocês dão um apoio incrível. Muita gratidão por isso, viu? O Rubinho na parte estratégica, você na parte de conhecimento de produtos sobre os óleos, vocês são incansáveis. Muito obrigada, viu? Que bom. E o conhecimento, ele é contínuo, né? Eu falo que
a gente está todos os dias aprendendo, porque a aromaterapia é exatamente isso. Você precisa viver os óleos, né? Você precisa usar, você precisa ter o seu relato pessoal, você precisa ter sua experiência com os óleos essenciais. Então, assim, Isso faz toda a diferença, né, Duda? não adianta você, falo que óleo essencial guardado, ele não tem resultado, a gente tem que usar. E se o vidrinho tá cheio é porque a gente não tá usando, então a gente também precisa usar e compartilhar. Quando você compartilha, você faz a pessoa ter uma experiência com os óleos essenciais, é um caminho sem volta, porque quem, por exemplo, está no momento ali com o nariz congestionado, respira um peppermint, respira um brief, ela vai ter uma experiência única. Se ela está abalada emocionalmente, respira um balace ou um frankincense, ela já vai dar aquela acalmada, aquela aterrada, né? Então, a gente precisa viver e compartilhar com o outro, né? É verdade. E tudo que acontece de bom com a gente quer mesmo compartilhar com o outro, né? Então, sim. É muito natural a expansão, né? Eu falo que até esse momento que a gente está vivendo, né, de estar enclausulada, e o Rubinho aqui com a gente também. Dá um oi, Rubinho. Deixa ali, beleza? Tudo jóia? Depois vou chamar ele para falar um pouquinho com a gente. Tô indo montar nossas cápsulas ali, ó. Maravilha! Preciso fazer a minha também. Aqui a gente está usando 3 vezes ao dia. A gente tem usado 3 vezes ao dia, tem os protocolos de imunidade, né, que é muito importante. E, igual eu falo, óleo essencial é frequência, a gente tem que usar um pouquinho todos os dias. E ao longo do dia, né, Celi? Não adianta usar uma vez ao dia para essa fase que a gente está vivendo, né? É verdade, principalmente para essa fase, né? Porque o nosso corpo ele absorve durante 4 horas, né? Então a gente tem realmente que ter um hábito mais de usar de manhã, pelo menos de manhã, tarde e à noite, mas 3 vezes por dia, né, Duda? Que é o ideal. Sim, sim. Mas conta aí um pouquinho, né, dos nossos olhinhos. Queria que você desse, assim, uma visão geral a respeito dos óleos essenciais, de como eles funcionam na nossa saúde, no nosso corpo, né, na tua visão aí, que eu acho que vocês, assim como a Liz, né, que é minha amiga e é nutricionista como você, eu falo que vocês começam a falar, eu fico assim babando, porque eu não sou da área da saúde, né? Então para mim isso é relativamente novo, né? Agora vocês que são da área da saúde realmente dão um show quando vocês começam a falar. Né, mas o intuito aqui é a gente falar uma linguagem mais simples mesmo para poder realmente atingir todo mundo, né? E tem horas que a gente tem que ir para o lado da ciência. Não é fato, a gente tem que ir para o lado da ciência, mas quando a gente está falando com pessoas como um todo, né? E quanto mais simples a nossa linguagem, mais assertiva a gente vai ser, né? E eu falo que assim, realmente, para a gente aumentar a imunidade, que é algo que está todo mundo me perguntando hoje, para a gente cuidar da saúde, é claro que não tem momento melhor do que a gente poder proporcionar ao nosso organismo algo natural, algo mais saudável e que realmente ative, que realmente cuide do nosso sistema imunológico, né? Então, assim, eu falo que realmente a gente é a solução do que está acontecendo hoje, porque os óleos essenciais, eles têm essa capacidade, né, de estar realmente penetrando a nossa membrana, agindo dentro do nosso organismo, estimulando as nossas células de defesa, né, induzindo a apoptose, que é a morte celular de células que não estão trabalhando corretamente. Então, a gente tem óleos... Incrível, né? Parece mágica, né? Parece. É realmente incrível isso. E a gente tem óleos que têm ações antioxidantes, né? Então, assim, gente, se eu ler as perguntas, eu prefiro que você lê para mim, senão eu me perco. Mas eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais para o fim as perguntas, vou deixar você falar, porque depois a gente eu vejo aqui as perguntas e a gente faz uma sessão de perguntas no final. Tá. Porque eu não tenho muito tamanho disso aqui, não. Então, se eu ler a pergunta aqui, eu paro de falar. Mas então... tem várias perguntinhas aqui.
mas eu vou deixar, quando der aí uns 15 minutos para terminar, a ideia é a gente ficar até 6 horas, né? Aí, quando der uns 15 minutos para terminar, aí eu começo a fazer as perguntinhas para você falar um pouquinho. Eu li uma aqui da Ana, assim, eu vou aproveitar e vou voltar para o gancho do raciocínio, mas assim, eu acho muito importante, sim, a gente variar os óleos que a gente usa e ter a possibilidade de novos substâncias aromáticas na nossa vida. Porque, assim, a gente sabe que um óleo essencial, ele tem não só um princípio ativo, ele tem vários, né? E que a gente também, como toda substância, eu falo que assim, até vitaminas, a gente às vezes vai variando, o nosso corpo não absorve, a gente tem que estar sempre em contato, sempre variando a alimentação, variando as vitaminas que a gente ingere. E eu penso da mesma maneira para os óleos essenciais. Dependendo do óleo, é importante que você faça um tratamento, às vezes, de 21 dias, dê um intervalo, mas como tem muitas substâncias que normalmente a gente precisa continuamente, igual agora, essa fase que a gente está, que a gente, como se diz, o nosso organismo está em combate, a gente está numa fase que a gente precisa se proteger e aumentar muito a nossa imunidade. Então, a gente está numa fase de combate. Nesse momento, o que eu falo, que o protocolo que deveria ser feito não é interromper os óleos, mas você pode variar. Então, a gente tem vários tipos de protocolos que a gente poderia estar usando para não necessariamente a gente interromper. Ou a gente troca a família terapêutica, dentro daqueles óleos, a gente busca um que tem propriedades parecidas, semelhantes, ou a gente faz um intervalo de uma semana e a gente troca o protocolo. Pode ser também, né? Para que o nosso organismo não fique sem aquela substância, né? Então, por exemplo, a gente começou, só para você ter uma ideia, eu falo assim, todas as vezes que a gente vai cuidar do nosso organismo como um todo, seria interessante a gente começar a desintoxicar, né? Porque o estresse, a preocupação, o nosso dia a dia, isso tudo gera processos inflamatórios no nosso organismo. A gente fica inflamado, a gente começa a ter estresse oxidativo, a gente começa realmente assim produzir toxinas. Então, vamos começar a desintoxicar o organismo. A gente pode estar usando os cítricos para desintoxicar. É muito importante que a gente também cuide do sistema digestivo. Então, usar o Zengest, que é um blend digestivo, que eu sou apaixonada, eu acho ele fantástico. Se você não é... Para quem tem azia, queimação, desconforto abdominal, ele é a base de funcho, de erva doce, ele tem gengibre, ele tem cardamomo, ele tem anis. Então, ele vai ter, esqueci algum, peppermint, ele vai ter todos os óleos que vão trabalhar nosso sistema gastrointestinal. Então, ele vai ajudar no peristaltismo, ele vai ajudar a produzir, aumentar as defesas imunológicas do nosso intestino, ele vai ajudar a alimentar as bactérias boas, né? Então, por isso que ele diminui gases, por isso que ele ajuda na digestão, por isso que ele ajuda no funcionamento correto das fezes, enfim. O nosso intestino, ele produz vários hormônios também, então a gente tem que cuidar do intestino, é ali que começa algumas defesas do nosso corpo. E mais... é o nosso segundo cérebro, né? Nosso segundo cérebro. Então, a gente também produz hormônios que trazem tranquilidade, trazem prazer, a gente produz serotonina, né? Então, realmente, a gente tem que cuidar do intestino, porque ele não só aumenta a nossa imunidade, como também ele trabalha a parte emocional. Então, a gente tem que cuidar do intestino, né? A gente fala que aquela pessoa que está enfesada, na verdade, ela está com raiva, ela começa a ter vários problemas intestinais, né? Gastrite, a própria inflamação do colo intestinal, né? Então, tudo isso a gente tem que estar cuidando. E aí, quando a gente fala de imunidade, a gente lembra do processo de desintoxicação, então a gente falou dos cítricos, o peppermint, óleos que vão ajudar na digestão, o Zengest. E aí a gente também tem que cuidar da parte respiratória, que é muito importante, principalmente por conta desse vírus que ataca o nosso sistema respiratório. Então, as nossas vias aéreas, nossas vias bronco-respiratórias, né? Então, aí a gente tem os pinheiros, que são maravilhosos. O Brief, que é uma sinergia que tem Ravensara, ele tem peppermint, ele tem eucalipto,
ele tem limão, ele tem melaleuca. Então, isso. O Brief é um óleo que eu particularmente já gostava por ter me ajudado a tratar a minha asma, a minha bronquite, que sempre vinha uma sinusite, aí vinha a inflamação, o muco descia para o peito, aí começava a vir a bronquite e desencadeava uma asma. Então, eu brinco que eu sou do grupo de risco, porque eu passei a vida inteira tendo bronquite e asma. Então, hoje, com essa virose, eu tô tendo mais cautela, eu tô realmente em casa, né? E eu falo que, assim, se eu preciso ir lá embaixo pegar uma carta, vou lá na portaria, alguma coisa, eu já vou com o meu rolãozinho do Brief no nariz. Ou eu passo uma melaleuca aqui, porque eu quero prevenir, prevenção, eu quero cuidar das vias aéreas. E passo no peito à noite antes de dormir, que é importante. Então, a gente dorme melhor. O Brief, ele tem esse benefício de acalmar, de volatilizar, né? De oxigenar o cérebro, acalmar os nossos batimentos cardíacos, melhorar a nossa respiração. Então, até para dormir, gente, ele é fantástico, né? E falando... Que não é o caso do hortelã-pimenta, que o hortelã-pimenta deixa a pessoa ficar acordada. Sim, né? já agita. Calma, então é bom para usar à noite. O hortelã já é para dar gás, para dar estímulo, a gente para acordar bem, vai fazer um exercício em casa, sei lá, vai fazer abdominal, vai brincar com a criança, né? E vai fazer o almoço mais animada, vai estudar mais focado. Eu gosto muito, a gente falando então agora de animar, eu gosto de associar o peppermint com, às vezes, um grapefruit ou uma tangerina, tá? E coloco o frankincense, porque aí me dá o quê? Aterramento, centro, foco, estudo, né? Então, assim, às vezes a gente tem vários óleos em casa e o importante é a gente entender e fazer as combinações corretas, né? Da mesma forma que eu tenho, por exemplo, à noite lavanda, eu posso colocar o frankincense, posso colocar uma laranja, ela já vai me fazer dormir melhor, ela já vai me dar clareza mental para dormir melhor, né? Então, eu vi alguém perguntando sobre filho que tem TDAH. São óleos, o TDAH, que é o déficit de atenção, ou crianças que têm hiperatividade, a gente precisa associar óleos que diminuem a ansiedade, que dão aterramento, que centraliza. Então, assim, aterramento, a gente lembra de cedro, de vetiver, a gente lembra de vetiver, cedro, frankincense, a gente lembra de copaíba, entendeu? E aí a gente procura associar com um óleo que dá relaxa, que deixa menos ansioso, menos agitado. Aí a gente tem a lavanda, a gente tem o patchouli, a gente tem o ylang-ylang, a gente tem o capim-limão. E também a gente tem que procurar alguma coisa para foco, para concentração, né? Aí a gente tem o peppermint, o alecrim, a gente tem o peppermint, o alecrim, a gente tem o limão. Então, assim, eu sou muito das sinergias. Eu falo que, assim, eu sou a louca dos blends. Porque quando você associa um óleo com o outro... Estão falando que o áudio está baixo. Oi, tio Júnior! Esse é o padrinho do Cauã, acabou de entrar aí, olha que fofo. Saudade, lá de Curvelo. Nós estamos sem ver há muito tempo, bacana. Eu falo que, assim, os óleos, quando a gente faz sinergias, quando a gente faz combinações, a gente potencializa o efeito que a gente está buscando naquele óleo. Então, assim, às vezes o mesmo óleo a gente vai usar para poder acalmar, mas dependendo da combinação que você faz, ele te dá energia, sabe? Ele te dá motivação. E da mesma forma que a vida inteira a gente escutou que o ylang-ylang é um óleo só afrodisíaco. Não. Ele é afrodisíaco dependendo do que você combina com ele. Mas ele é maravilhoso para crianças, principalmente crianças agitadas, ou até para uma noite de sono melhor, quando você está realmente precisando relaxar, descansar, sabe? Aquele amor próprio, quando você precisa de um resgate de você. Então, quando a gente começa a entender um pouco de cada óleo essencial, a gente começa também a fazer as combinações corretas. Então, isso que eu acho mais incrível, né? Você pega 2 óleos que a gente tem, que é o frankincense e a copaíba,
São óleos que potencializam os outros óleos que a gente tem. E além de potencializar, eles servem também como uma base de fixação, tanto aromática, olfativa, quanto também de efeitos terapêuticos, né? Então, isso é muito bacana. Ô, Duda, estão pedindo para você repetir o protocolo de imunidade. Então, a gente tem que personalizar um pouco esse protocolo, mas de maneira geral, vamos falar assim, os óleos que são combates imunológicos, tá? E nesse momento é importante a gente ter uma frequência. Então, a gente pode fazer eu vou dar 2 tipos de protocolos que podem ser feitos, tá? Ou você vai usar o mesmo óleo durante uma semana, a mesma combinação. Vou explicar qual que é essa combinação, tá? Ou você vai usar durante uma semana o mesmo protocolo e na outra semana você vai intercalar. Ou então, você pode fazer também uma mescla. O que seria uma mescla? Aí eu vou explicar. Por exemplo, eu uso de manhã o On Guard com frankincense. 2 gotas de cada na cápsula. Na hora do almoço, eu vou usar o DDR com a copaíba. 2 gotas, DDR, copaíba e lemon, tá? Eu sempre coloco um cítrico, tá? Você quer falar um pouquinho do DDR Prime? Não sei se todo mundo que está aqui conhece o que é Vamos falar. DDR Prime, gente, né? O DDR Prime, ele é um composto, uma sinergia, que ele é um reconstrutor celular. Ele é um reparador celular. Ele é um óleo riquíssimo em antioxidantes. Vamos pegar aqui, só para vocês verem quantos óleos tem no DDR. Eu vou falar aqui para vocês. Olha só. Para a gente não errar, porque são muitos óleos. Ó, Martinha, aqui tá normal. Martinha tá falando que travou. Aqui tá normal. Deve ser a sua internet. Para mim, por enquanto, também tá normal. Tá normal. Ó, o DDR, ele vai ter o frankincense. Por isso que quando eu uso ele, eu não uso o frankincense, eu uso o copaíba junto, tá? Exatamente. Então, ele tem a laranja-lima, que é a nossa laranja, né? O wild orange. Ele tem o capim-limão, que é o lemongrass. Ele tem o tomilho. Ele tem o Samber Savory. Ele tem o cravo e tem o niaroli, que é uma espécie da família da melaleuca. Então, o DDR, ele não só repara os danos celulares, como ele é antioxidante, como ele trabalha o nosso sistema nervoso central, como ele trabalha as nossas sinapses, que é o quê? Ele fortalece a conexão dos nossos neurônios. Então, ele também tem essa propriedade realmente de ser um óleo que reestrutura a combinação dos nossos genes. Ele também efeitos anticancerígenos e um poderosíssimo antiviral. Por quê? O que ele faz? Ele induz também a morte celular de células que não estão trabalhando bem. Então, como ele trabalha a defesa do nosso corpo, como ele trabalha a nossa imunidade, ele também consegue, porque todo óleo essencial ele tem essa propriedade de procurar a homeostase no nosso corpo, de procurar o equilíbrio no nosso corpo, né? Então, o que ele faz? Ele vai procurar o que não está trabalhando corretamente e vai potencializar, proteger, aumentar a resistência daquelas células boas. E, ao mesmo tempo, ele consegue induzir a morte celular. Então, isso é muito impressionante. E é muito pelos efeitos antioxidantes que ele tem. Ele tem a capacidade também... Eu tomo o DDR Prime desde que nós viemos da convenção nos Estados Unidos, que não tinha no Brasil ainda, e eu trouxe de lá. E eu sinto uma coisa assim de disposição, de energia, sabe? Completamente diferente. Sabe o que é interessante? Porque o DDR é um óleo que eu colocaria como um preventivo na nossa vida. Eu falo que, assim, a partir de 30 anos, vamos dizer assim, todo mundo começa a ter um processo degenerativo e também oxidativo. As nossas células oxidam, né? Mas a gente pode escolher ter uma condição de vida melhor. A gente pode escolher cuidar mais da nossa alimentação, colocar mais antioxidantes na nossa vida, evitar esse estresse. Então, o DDR, ele promove tudo isso. Ele promove uma melhora na fadiga,
adrenal, ele equilibra nossos hormônios, ele promove produção saudável de hormônios. Então, assim, ele é indicado para quem tem hipo ou hipertireoide, ele é indicado para quem tem problema de resistência à insulina, para quem tem problemas de diabetes, ele é indicado para quem tem o colesterol trabalhando de forma errada, né? E também ele é um anticancerígeno, então, assim, para vários tipos de câncer, porque ele protege realmente as nossas células. Então, Então, assim... Tem gente perguntando aqui se pode tomar o DDR Prime todo dia. E uma outra pergunta sobre o DDR, se ele ajuda na fala. Se ela usa o DDR para o filho e pergunta se ajuda na fala. Que ela viu então, ele vai ajudar porque ele trabalha as nossas sinapses, ele trabalha a nossa parte cognitiva. Ele é ótimo para quem tem problemas de demência, quem tem Alzheimer, quem tem doenças de Parkinson, quem tem doenças que comprometem o sistema nervoso como um todo. Então, com certeza... Como preventivo também, como né? preventivo. É claro que, assim, crianças, a gente vai começar a ter uma certa... ser mais conservadores com o uso interno. A criança, a gente não precisa sair dando ingestão de óleos o tempo todo, né? Criança, ingestão de óleos para mim é quando tá com uma infecção muito grave, uma inflamação muito grave, e aí a gente precisa usar pontualmente, e aí a gente vai usar laranja, limão, cítricos, uma copaíba, um frankincense, né? Ou, dependendo da idade da criança, a gente pode usar o DDR, a gente pode usar o On Guard, mas não é um protocolo diário de ingestão, tá? A gente vai optar pelo uso na sola dos pés, na coluna vertebral, mas a gente vai ter frequência, tá? A gente também não vai usar uma vez ao dia, a gente vai usar mais vezes ao dia. Mas é um óleo, sim. Aqui essa pessoa está comentando que o filho dela é autista. E eu vejo muito uma grande amiga minha que tem um filho autista e também está na Doterra, e ela, há muito tempo, ela traz DDR dos Estados Unidos. Todos os meus pacientes com déficit de atenção, com TDAH, autistas, eu sempre indico o DDR. Gente, ele é incrível, porque ele trabalha realmente essa regeneração dos nossos neurônios e aumenta a sinapse, aumenta a cognitividade, né? Então, ele trabalha assim, ele tem essa propriedade também de trazer aterramento, doenças autoimunes também, Celi, assim, ele é fantástico para doença. Pensou em doença autoimune, o primeiro protocolo que eu lembro, que eu falo assim, para começar a ajudar as defesas desse corpo, é o DDR. Porque, gente, ó, pensa, o olíbano, antioxidante, regenerador neural, regenerador celular, a laranja, antioxidante, rico em D-limoneno, o capim-limão é um óleo, que é o lemongrass, que ele induz a apoptose, induz a morte celular, ele trabalha, ele trabalha a parte de ser fugiu a palavra. Ele é antioxidante também. O tomilho é riquíssimo em antioxidante. O tomilho, ele é um óleo que é dermocáustico, por isso que no DDR a gente tem que tomar cuidado e sempre ingerir ou passar na pele, ele, o cravo e o orégano também, né? Eles são dermocáusticos. Então, assim, até na mucosa, eu evito de usar sublingual, tá, pessoal? Porque pode queimar os lábios. Mesmo na cápsula, eu gosto que as pessoas coloquem um pouquinho de azeite ou de algum óleo de coco comestível, óleo de coco culinário. Não é o nosso óleo de coco fracionado, tá? Para que melhore a absorção e diminua a sensibilidade. Então, assim, só que são óleos que estão realmente nessa frente de combate contra vírus, bactérias, germes. Eles têm um espectro de defesa enorme para o nosso corpo, né? Então, voltando, porque eu te interrompi para você falar do DDR, tá. a gente começa a falar do DDR para mais. Mas foi legal. O protocolo de imunidade. Sim, aí foi bom a gente ter explicado quais os compostos que tem no DDR, para vocês entenderem por que eu uso DDR com copaíba, né? Por quê? E por que eu uso o On Guard com o olíbano, com o frankincense? Porque eles vão potencializar os efeitos do DDR ou do On Guard, e no caso do DDR, ele já tem o frankincense, tá? Então, por isso. Então, como eu falei, ou vocês podem usar 3 vezes ao dia durante uma semana o On Guard,
com copaíba e um cítrico. Aí usa durante 7 dias. Na semana seguinte, você já usa o DDR com algum cítrico, mais a copaíba. Né? Então, você troca. Ou usa o Onguard com o frankincense e o limão, ou troca. Ou então, se é uma pessoa que está mais debilitada, o sistema imunológico está baixo, ou é do grupo de risco, e a gente quer proteger esse organismo mais tempo ao dia, vocês podem estar alternando. Coloca de manhã e à tarde, tá? O Onguard com frankincense e um limão, por exemplo, tá? Na hora do almoço e à noite, a gente usa o DDR com copaíba, mais uma laranja, mais uma tangerina, mais um grapefruit, entendeu? Então, você vai fracionar... O DDR pode ser usado no difusor? Pode. Emocionalmente, ele trabalha... Emocionalmente, quando a gente usa no difusor, a gente já lembra de trabalhar questões emocionais também, né? Então, emocionalmente, é um óleo que te prepara para o novo, te abre para mudanças, é um óleo que te dá esse conforto também emocional, de sofrimento, de dores. Então, ele é interessante também. Tem que só tomar cuidado para não ficar muito perto quando você coloca tomilho ou orégano ou até a canela muito próximo no difusor, para não ter irritação tanto nas vias aéreas quanto nos olhos, tá? Porque são óleos dermocáusticos. Então, assim, você pode deixar de fundir no ambiente. Mas tem gente que já me contou que tem mania de pegar o difusor e ficar fazendo inalação com o difusor. Já fiquei sabendo disso. Então, gente... Né? Então, é tomar cuidado, porque ele, como as moléculas vão estar dispersas no aparelho ultrassônico, pode irritar os olhos, né? Tá certo. Ótimo. Mais alguma pergunta que eu não vi? Vai para perguntas agora, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Uso tópico desses óleos? Ela está perguntando o uso tópico dos óleos. Sim. Gente, óleo essencial, ele precisa de uma gordura, ele precisa de um óleo carreador, um óleo transportador, um óleo que vai pegar essas moléculas e levar para dentro das nossas células. Então, vegetal, né? Um óleo vegetal. Mineral, ele bloqueia, tá? O mineral, ele bloqueia. Glicerina, parafina, óleo mineral, tudo isso vai atrapalhar a absorção, vai inibir a absorção. Agora, a gente tem óleo de coco fracionado da doTERRA, que é maravilhoso. Para aromaterapia, ele é ótimo, porque ele não tem cheiro, ele não tem gosto, ele é fluido, ele não fica duro. Então, você consegue fazer muitas sinergias. Mas a gente tem outras bases vegetais que são riquíssimas, como o óleo de jojoba, o óleo de semente de uva, o óleo de linhaça, qual que você falou? Óleo de abacate, o ricínio, né, que é um outro óleo. A gente tem várias bases vegetais. Só que o difícil é a gente encontrar boas bases vegetais de confiança, que sejam puras, orgânicas, que não vão ter perfumes misturados, porque vira e mexe, alguém fala, comprei um óleo de uva, na hora que eu vou ver, tem um perfume, tem outra coisa misturada, né? A própria óleo de amêndoa, hoje em dia é difícil a gente ver um óleo de amêndoa de qualidade, todos têm cheiro, todos têm perfume, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso, de ter um produto de boa procedência e boa qualidade. Mas dependendo do caso, vai fazer uma umectação na pele, no rosto ou no cabelo, você pode usar outros tipos de óleos também, né? Tem uma perguntinha aqui, se o Onguard é o carro-chefe da imunidade e associar ele com cítrico vai sempre ajudar. Então, o próprio Onguard, ele tem o óleo de laranja na composição, tá? O Onguard, para quem não conhece, ele tem cravo, canela, laranja, alecrim e eucalipto, tá? Então, ele realmente ele é considerado um carro-chefe da imunidade, assim como vários outros que a gente tem, né? Porque, para quem não conhece sobre aromaterapia, imagina que a gente tem só o Onguard, mas não, a gente tem vários óleos que têm efeitos antivirais. Então, assim, todos os cítricos, o eucalipto, o tomilho, o peppermint,
a lavanda, tem, assim, tem outros óleos também. O On-Guard, eu falo que ele é muito prático, gente. Ele já está nas combinações todas certinhas ali dos óleos, que na sinergia ele trabalha a parte de imunidade, a defesa contra vírus, germes e bactérias. Então, assim, ele é um conforto para nós que temos ele, né? Mas vamos supor, Duda, meu On-Guard acabou, eu não estou conseguindo pedir, né? Graças a Deus aqui no Brasil a gente não corre esse risco. Mas ele foi um produto com maior demanda que a do Terra já teve até hoje na história, né? Só que a gente pode usar outros óleos, tá, pessoal? A gente pode fazer as nossas próprias combinações. Mas realmente o On-Guard com copaíba ou o On-Guard com frankincense é um super alinhado. Ele realmente entra como uma defesa do nosso corpo. Mas eu também não ficaria sem o DDR, por vários outros motivos que eu falei. Além dele ter óleos que também têm propriedades antivirais, que é o cravo, que é o tomilho, que é a laranja, que é o frankincense, que é o capim-limão. Então, imagina, são 2 blends que tem a maioria dos óleos que tem esse combate no nosso organismo. Então, assim, dá para fazer um protocolo semanal. Durante a semana usa um, na outra semana usa outro. Tem problema, para não ficar confuso. Ou então, de manhã e café da tarde, almoço e café da noite, alternando os óleos também. Só que aí vocês vão usar uma quantidade um pouco menor, né? Então, a gente vai usar 2 gotinhas de cada, por exemplo. Tá? Lembrando que quando a gente usa ingestão, é 1 gota para 20 quilos de peso de cada óleo. Quando a gente usa mais de um óleo, a gente diminui a quantidade de gotas. Então, a gente não vai usar, por exemplo, eu tenho 60 quilos, eu não vou usar 3 gotas, vou usar 2 de cada, para dar uma equilibrada, né? Ana, Duda, adoro quando você fala da sinergia. São dicas maravilhosas. Sim, gente, sinergia é tudo. Porque é muito lindo quando a gente pega uma propriedade de um óleo e a gente combina com a outra propriedade e a gente potencializa aquele resultado que a gente quer. Por exemplo, uma sinergia muito simples, que é super parceiro de todas as mães. Lavanda e peppermint para baixar a febre. Né? A lavanda e o peppermint, os 2 combinados, eles resfriam a temperatura corporal, eles trazem alívio e conforto para uma mãe, né, que está aí com o filho tendo febre, e até para dor de cabeça. Muitas vezes a dor de cabeça que a gente tá é por tensão, é por ansiedade, por nervoso, né? Então pode usar também os 2 juntos. E olha que interessante, falando de sinergia, mais uma sinergia que é fenomenal. E essa é para a gente ter, toda vez que começar com uma alergia, uma rinite, uma coceirinha, comer alguma coisa, ou entrou num lugar com muita poeira, você pode tanto colocar no difusor, quanto até na cápsula, lavanda, peppermint e limão. Esses 3 juntos, eles funcionam como um histamínico natural. Entendeu? Então é maravilhoso. Você está perguntando... Travou para mim. Ixi. Travou. Não sei se a minha internet caiu. Voltou. Voltou? Voltou. Legal. E o seu som voltou maravilhoso agora. É? Uai, que ótimo, então. O som agora está maravilhoso. Então, fala sobre o uso tópico um pouquinho, que tem alguma... Tem a Patrícia entrou há pouco tempo, a Patrícia Degan, e ela está com dúvida em relação ao uso tópico. Tá. Nos pés, né, claro, mas... Uso tópico, a gente vai depender, a gente tem que entender sempre o nosso cliente, o nosso paciente, né? Então, assim, eu falo que protocolo a gente tem que personalizar. A gente está falando aqui várias dicas, mas para cada situação é uma. E no caso do uso tópico, a gente tem que entender qual que é o objetivo que a gente está buscando. A gente pode usar uso tópico no rosto para a gente melhorar a qualidade da pele, a viscosidade, fazer um tratamento de acne, ou mesmo para rugas e expressões. Aí a gente tem aí lavanda, a gente tem a mirra. Eu quero falar um pouquinho da mirra, porque eu estou muito apaixonada com a mirra, tá? Então eu vou falar bastante da mirra para vocês. Mas a mirra,
desde os nossos ancestrais, desde da Cleópatra, desde aquela época dos Incas, enfim, da Grécia Antiga, né? E não é à toa que também foi um presente de Jesus, né? Porque a mirra era um óleo que era usado antigamente para perfumar e para embelezar as mulheres dos reinos, né? Então, ela tem efeitos assim para peles, como se fosse um lift. Ela trabalha muito essa firmeza da pele, o clareamento para manchas, diminui rugas, cicatrizes, então, e também acne adulta, tá? Então, assim, muitas vezes quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu comecei a ter um processo revertério de hormônios, eu enchi de acne, coisa que eu não tive na adolescência. Então, a acne adulta, a mirra, o cedro, são óleos que trabalham, o petigram também trabalham muito essa inflamação dessa acne adulta. Mas olha que interessante, a mirra, antigamente, ela foi dada a Cristo por saber que ele ia passar por tribulações, por saber que ele ia ter feridas profundas. Então, é um óleo que cicatriza feridas diabéticas, feridas mais profundas, né? É um óleo que emocionalmente prepara a pessoa que está passando por luto, passando por isolamento. Então, olha que interessante, a do Terra colocou um óleo para nós que estamos passando para isolamento, que nós que estamos abalados emocionalmente, para nos preparar para o novo, para nos preparar para uma nova era, que a gente tem que se reinventar, sabe? Eu não sei se quem me acompanha sabe, eu não faço live, eu não dou dicas na internet, eu morro de vergonha, gente. Eu tenho muita dificuldade de falar com a câmera, sabe? Não, eu para dar aula para vocês, eu dou tranquilamente. Agora, para ficar dando dicas aqui na internet, eu travo total. Então, assim, a gente está tendo que se reinventar. Eu tô começando a fazer algumas lives para algumas pessoas quando me convidam. Sozinho, eu acho que eu vou ficar meio sem graça de ficar fazendo caras e bocas, porque quando eu pego a câmera assim, eu fico, ai meu Deus, eu acho horrível. Mas o Zoom é uma ferramenta que a gente está usando muito. A gente tem feito muitos treinamentos para poder realmente dar esse suporte, convidar pessoas. Sabe que está sendo incrível? Tem tanta gente boa na equipe, tem tanta gente que está usando os óleos essenciais, que tem um conhecimento assim surreal e que agora que estão tendo coragem de compartilhar, de mostrar como que é reinventando. Eu nunca tinha feito live na minha vida. E você está fazendo todos os dias, e com um convidado, e com uma pessoa da equipe. Para as pessoas contarem suas experiências, é muito bom isso. Então, né? Duda, ainda tem uma dúvida em relação ao óleo, a protocolo de imunidade, em relação ao uso tópico. Quais os melhores locais? Exatamente. Então, os nossos pés têm os poros bem abertos, prontos para receber os óleos essenciais. Outro lugar que eu gosto muito, até porque o DDR trabalha e o OnGuard também trabalha a nossa imunidade, é na coluna vertebral. Ao longo da coluna vertebral, também eu gosto. A gente tem o pulso e a gente tem outras áreas que são mais irrigadas também. Só que são óleos quentes, então eu evito de passar eles no pulso, no pescoço. Eu vou usar o quê? Coluna vertebral e sola dos pés, porque tem óleos quentes, entendeu? Mas tem outros óleos para a parte emocional que eu gosto de passar pulso, coração e nuca, tá? Ótimo. Tem uma outra perguntinha da Dani. Dani é uma grande amiga minha. Ela tem um probleminha de rosácea. Ela está perguntando se mirra é bom para rosácea. Muito bom. O mirra, a rosácea também, ela tem um fundo emocional, autoimune também, né? Então, vai ser um óleo bem alinhado. Eu não deixaria de tomar o DDR Prime também para rosácea, tá? Mas ela fazer uma combinaçãozinha com mirra, frankincense, gerânio e camomila para rosácea é muito bom, tá? Legal. Aí, no caso, esses óleos ela vai usar topicamente, né? E aromaticamente, porque a gente também precisa trabalhar o emocional das pessoas que têm rosácea. E a parte linfática, a parte de imunidade, o DDR Prime. Ótimo. Tá? Agora, vamos falar mais um pouquinho de mirra, pode? Vamos falar mais? Nossa, deve. Então, mirra merece uma live. Olha que incrível. Jesus ia passar por tribulações, ia passar por feridas, e ele ficar isolado
Então, olha, a gente está isolado, a gente está emocionalmente abalado. E aí a mirra, ela tem ações antioxidantes, ela tem ações antiparasitárias. Eu tenho percebido que algumas pessoas estão me procurando que tiveram o covírus, estão tendo muito problemas intestinais, diarreia, dores abdominais. Então, ele trabalha muito essa parte abdominal, tanto a mirra como a copaíba, né? Antifúngico, adstringente, então para a pele é maravilhoso, né? Expectorante, mucolítico, ele ajuda nessas tosses profundas, quem está realmente com o pulmão comprometido, com as vias aéreas comprometidas, a mirra é um óleo que ajuda a expectorar, né? Úlceras, inflamações, tanto de gengiva ou feridas em formato de úlcera, feridas profundas, com dificuldade de cicatrizar. Então, eu achei muito bacana, é um momento que a gente está sendo presenteado, a gente está recebendo novos clientes ou novos consultores, eles estão recebendo um óleo de mirra esse mês. Olha que incrível, né? Então, quem estiver assistindo a nossa live aqui, né, quiser procurar a Celi, para saber um pouco mais sobre esse prêmio, né? Como ganhar. Sensacional. Eu comentei já com algumas delas, mas quem não souber ainda e quiser saber como ganhar o óleo de mirra, só procurar. E tem outras pessoas da equipe também que estão aqui. Ai, o meu gatão chegou aí, ó. Esse aqui é meu garotinho propaganda, apaixonado pelos olhos. Ô, gente, ele não tem esses cílios, não. Peraí, deixa eu tirar aqui. Peraí, filho, porque você ficou maquiado aqui. Peraí. Vamos tirar a maquiagem aqui. Ixi, ficamos de olho azul agora. Ah, lá nós dois. A respeito de autismo. Como que você sugere para criança com autismo? Então, o espectro autista, ele tem que ser avaliado, tá? Porque existem comorbidades e características muito diferentes um do outro. Mas, assim, algumas coisas a gente repara que às vezes, assim, a hiperatividade, a irritabilidade, tem algumas crianças que têm realmente, assim, uma dificuldade de concentração. Então, a gente tem que cuidar do autismo, a parte inflamatória e a parte digestiva são muito comprometidas, tá? Então, a maioria dos meus pacientes, eu cuido do intestino, geralmente eu uso os óleos que dão suporte para o intestino, porque eles têm muito desbiose intestinal, são muito seletivos. A gente tem que trabalhar a parte do sistema nervoso central, então eu gosto muito do DDR Prime, do Adaptive, que é um óleo que não tem no Brasil, mas a gente pode fazer umas combinações também, depois eu passo para vocês. Óleos de aterramento, que é o olíbano, que é o balance, que é o cedro, que é o patchouli, que é o capim-limão, o vetiver, maravilhoso. Então, assim, são óleos que vão centrar essa criança, que vão deixá-la mais calma e vão trabalhar a parte cognitiva, tá? Então, assim, os meus pacientes, eu geralmente uso muito esses óleos ou em sinergias ou em momentos diferentes ao dia. Porque nem sempre a gente vai fazer sinergias para usar a todos os momentos. Tem momentos que eu vou precisar daquele óleo, num determinado momento eu vou usar ele isolado. Apesar que eu geralmente uso muito a sinergia. Então, assim, para o autismo, a gente tem que entender um pouco a personalidade e as características desse paciente. Mas muitos que são impulsivos, que têm irritabilidade, eu gosto muito do Balance ou do Study, que é esse óleozinho aqui que eu estava até mostrando antes, que é do Kit Kids. Ele é interessante porque ele deixa a criança mais centrada, sabe, mais calma. Os óleos do Kit Kids para autismo tem dado muito resultado também, ou para déficit de atenção, tá? Aí a gente vai só associar com algum outro, que no caso é o DDR ou o Líbano, e aí a copaíba, e a gente tem que avaliar cada um. Então, tem uma pessoa, o Color Begin, é isso? Dizendo que ela tem o Adaptive e não sabe usar. Olha, o Adaptive, ele é um óleo que vai te ajudar na ansiedade, no estresse e na fadiga adrenal. Então, por exemplo, aqueles momentos que você está esgotada mentalmente ou fisicamente, ou que você está precisando de uma energia a mais, ou mesmo centrar.
você está precisando de ter clareza mental, é um óleo muito interessante. E ele também combate a parte antioxidante, ele é muito rico em antioxidantes, né? Ele tem alecrim, ele tem laranja, ele tem... Vou lembrar de todos os óleos, não. Mas, assim, ele tem um poder antioxidante muito grande. Então, por isso que a gente associa. Não tem ele no Brasil ainda, então, assim, eu quase não falo dele, mas a gente pode estar substituindo com os óleos que a gente tem aqui no Brasil. E agora, a gente tem mais um minutinho, acho que vai dar tempo. Lavanda com hortelã, como que usa para criança de 7 anos? Pois é, você vai fazer uma diluição um pouco mais potente do que você usaria no dia a dia. Então, por exemplo, uma criança de 7 anos, você pode fazer uma diluição de 5 a 8%. O que seria isso? Colocar um pouquinho a mais. Se você usa no dia a dia 3 gotinhas com óleo de coco e passa na criança, você vai colocar umas 6 gotinhas, vai espalhar no óleo de coco e passar debaixo do braço, com óleo de coco, tá, gente? Não pode ser puro. Na sola dos pés e nas costas para baixar a febre. Eu gosto de fazer um rolãozinho ou colocar no vidrinho. Por exemplo, se você for colocar no vidrinho de 15 ml, vamos colocar mais ou menos 10 gotas de cada, se for para uma criança. Para uma criança um pouco maior, 15 gotas de cada, que vão dar 30 gotas. 30 gotas vai ser uma diluição a quase 10%. Então, colocando 10, vai dar uma diluição mais ou menos de 5 a 8% no vidrinho de 15. Então, você coloca 10 gotas de lavanda e 10 gotas de peppermint, acrescenta o óleo de coco e passa nessa criança. Depois que está diluído com óleo de coco, você não precisa ficar colocando uma gotinha, não. Você vai colocar uma quantidade suficiente para fazer uma massagem nas costas e uma massagem nos pés. Massageando bem os dedões, o dedo, né? A sola dos pés para o óleo penetrar. E, gente, é impressionante. Nessa fase da febre, você pode estar usando de 1 ou até de 2 em 2 horas para baixar a febre, tá? Maravilha. E gente, só mais um detalhe. Febre é um processo inflamatório ou infeccioso agregado. Então, o que a gente precisa? Cuidar da imunidade. Mesmo que você não saiba qual o motivo dessa febre, é o corpo querendo responder a algum estímulo que ele está tendo. Então, se for problema digestivo, lembra dos digestos aí? Se for uma virose, uma dor de garganta, uma infecção de urina e tal, aí vocês podem estar associando o On-Guard ou o DDR para aumentar a imunidade, para poder o corpo reagir melhor a essa febre. E na causa, né? E na causa. Então, quer dizer, a gente controla a febre, mas a gente não está podendo ir para o hospital para poder descobrir qual febre que é, o que está causando essa febre, né? Então, o que eu faria? Se for criança, um guarde 3 a 4 vezes ao dia na sola dos pés, até a gente tentar entender o que é essa febre, tá? Ou Stronger. Duda, você vai precisar voltar. Ah, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Que bom. A gente vai ter que terminar, porque está quase terminando aí, daqui a pouco ele desliga e a gente não consegue se despedir. Mas olha, querida, muito obrigada, gratidão por ter você aqui, tá? Por ter dedicado teu tempo. Eu sei que vocês são super ocupados, procurado uma equipe imensa e realmente muito obrigada por ter você aqui com a gente. A gente está aqui. Falando aí, ó, volta. A gente está aqui para servir mesmo, né? Nossa missão. A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. E estamos junto. A equipe SAP pode contar com a gente. Sempre que a gente pode, nós estamos aqui. André, eu tô te devendo uma live. A Celi me fez ter coragem de fazer. Nós vamos fazer uma. Pode ficar tranquilo. Pessoal lá de Fortaleza, um beijo. Pessoal todo da equipe, beijo a todos. Ana, beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês, você sabe. Celi, São Paulo, tá no meu coração. A gente também adora você. Que bom, que bom. Dá beijo aí. Rubinho tá aqui comigo também. Aqui, ó. Esse ali. Maravilha, adorei, viu? Adorei. Quem quiser a mirra, é só falar comigo, porque a gente pode ganhar a mirra. A gente fazendo um caso. Isso, acabou. Caiu. Pai, tá gravando aqui também? Uhum.